E essa educação vai se comparar com a cidade do Cabul, uma cidade mediana da Nigéria, ou da Zâmbia, ou da Indonésia, ou do Gabão. Então, você tem dentro do Brasil um modelo educacional de primeiro mundo e um modelo educacional de quinto mundo. Por quê? Dado a questão daquela sociedade, dado a questão do recurso, né? E não tem como não falar da condição econômica que esse aluno tem ou que vão dar acesso para ele ter, para ele estudar, e o indivíduo em si. Veremos daqui a pouco com o Bourdieu a formação educacional do indivíduo, a formação pessoal, cultural, econômica, social do indivíduo para estudar. Porque estudar, qualquer um, você pega um aluno, um jovem filho, neto do Silvio Santos, você pega um jovem neto de um cobrador de ônibus, você pega um jovem neto do gerente do Banco Itaú e você pega um jovem neto de um pedreiro. E você o filho de um pedreiro, e você dá o mesmo livro para os três. O que se espera? É óbvio que se espera que quanto mais capital econômico esse jovem tenha, maior será o entendimento e o desenvolvimento dele nesse livro. É claro que haverá exceções, mas a regra é que a partir da condição social, econômica e cultural do jovem, que as coisas andam atreladas, a econômica, a cultural e a social, e a educacional, ele terá um desenvolvimento maior. E não pode ser deixado de olhar a partir disto. Então, para melhorar a educação brasileira, e por que eu estou estendendo falando disso? Por causa do Enem, eu estou pensando aqui no Enem. Você vai responder no Enem e pode ser que caia tema sobre a educação e você consiga fazer essa leitura que vai falar sobre a educação. Você tem que então conseguir olhar o macro, o social, o econômico, mas ao mesmo tempo você tem que ter um olhar para o indivíduo. Porque nós temos aquela coisa, mas não estuda, mas não quer, mas não tem vontade, mas não é só isso. Porque quantos jovens você conhece que tem condições, estuda em escola particular, tem recursos, não falta nada, tem possibilidade e ele não quer. Você vai no Colégio Bandeirantes, você vai ter alunos excelentes entre os excelentes, mas você vai ter aluno mediano ou aluno abaixo do mediano. Por quê? Porque ele não quer. Tudo bem, ele já tem outros projetos e planos, não é isso. É da questão da possibilidade. Porque mesmo aquele que queira lá no Jardim das Fontes, a dificuldade dele é maior para ele chegar. Só para você ter ideia, se ele quiser fazer um curso no Senai, no Senac ou no SESI, ele vai ter que andar no mínimo 30 a 40 quilômetros para poder chegar nesse curso. O menino que estuda no Colégio Bandeirantes ou no Colégio atual, ele vai ter um SESI, um SESC e um Senai, um Senac a 1, 2, 3 quilômetros da casa dele, por causa da localização onde ele mora e onde essas escolas também se localizam. Tá? Então, olhar o sistema educacional a partir da sociedade onde ele está e a partir do indivíduo onde ele está. Eu vou falar de novo da cidadezinha da minha avó, Coluna, em Minas Gerais. É uma escola que tem um índice educacional, o IDEB, a nota média, tanto na escola estadual quanto na municipal. Lá só tem 2 escolas, uma estadual e uma municipal. As notas deles são superiores a todas as escolas públicas de São Paulo. Então, mesmo com o recurso econômico da cidade baixíssimo em relação à cidade de São Paulo, por exemplo, que é astronômico, mas o número de alunos de escolas que há em São Paulo, só da prefeitura é 4.000, do estado, na cidade de São Paulo, tem em torno de 1.700 escolas, 1.800, se não estiver enganado, e então são muitas escolas para administrar e cuidar. Lá é só 2, então fica mais fácil você ter um controle, mesmo que o recurso econômico seja menor, dá para acompanhar o desenvolvimento da escola, do aluno e do sistema em si. Tá? Então, ter esse olhar mais amplo, que não é só dinheiro que resolve, é uma boa administração, é uma boa regulação, né? Que em escolas, tanto que você pega as grandes escolas elitizadas, elas não são escolas de grandes números de alunos, principalmente por turma, são poucos, dá para acompanhar o desenvolvimento de cada um. Aí nós temos um problema, porque nós temos a escola do século XVIII, a nossa escola é modelada no século XVIII,
O professor é do século XX, ele ensina com metodologias do século XX e você, aluno, nasceu, cresceu e pensa no século XXI, que é da informática, da agilidade, do dinamismo, e o professor vai para a lousa com giz, querer prender a sua atenção, e o modelo da escola, carteira enfileirada numa sala, modelo do século XVIII, e aqui está sendo positivo, que ainda é do século XVII ou XVI. Então, é um contrassenso esse modelo educacional. E aí quando você olha no high school, né, as escolas americanas, ensino médio, quando você olha as escolas escandinavas, quando você olha as escolas alemãs, esse modelo do século XVIII já está sendo mudado e transformado já no mínimo há 20 anos. E nós ainda estamos esperando esse modelo. Então, é ter esse olhar, é ter essa amplidão. De novo, eu estou focando no Enem. Por que nós estamos falando de educação com você que está estudando? Para que você consiga... quando vai falar de política, quando vai falar de economia, quando vai falar de violência, quando vai falar de machismo, quando vai falar de condições estruturais, de opressão da mulher, de violência contra a mulher, de abuso infantil, de pedofilia, tudo isso tem a ver com a educação, com a formação, com o preparo das pessoas. Tudo isso tem a ver com a escola, tem a ver com o modelo, com o pensamento, com o machismo, com a estruturação da sociedade. Quando vai falar de política, tem que falar de educação. O povo... as pessoas aprenderem, estudarem mais, aprenderem a pensar, a educar. Então tudo está envolvido com a educação quando você vai falar da sociedade, né? Tudo está envolvido. Aí nós temos um problema, que é a evasão escolar. Estima-se que 300 milhões de crianças e jovens estejam fora da escola no mundo, o que dá em torno de 20% de todas as crianças do mundo. No Brasil, esse número chega a quase 3 milhões de crianças e jovens, o que dá 11,8% das nossas crianças e jovens que estão fora da escola. Eles são majoritariamente, essas crianças que estão fora da escola aqui no Brasil, esses 11%, são majoritariamente do norte ou do nordeste, crianças de famílias do norte ou do nordeste, estejam aqui em São Paulo, no Rio. Elas são homens, a maioria delas, e elas são não brancas, ou parda, morena, ou negra, ou indígena. Então, por que a educação afeta, ou a falta de educação afeta? Porque esses jovens são necessariamente os que mais saem da escola, ou os que menos ficam na escola, né? Por quê? Por causa da condição social, econômica, familiar, cultural, a falta do pai, ou a violência em casa, ou a falta da mãe, ou a violência da mãe e do pai, a falta de recursos, tem que trabalhar mais cedo, acaba sofrendo violências como pedofilia, agressão, violência sexual. Então tem um monte de coisas que acabam induzindo esse jovem a escolher ou não ter escolha e sair da escola. O papel dos educadores. A pandemia ensinou que a educação é coisa humana, é relacional. Até então, se entendia que a educação passaria por uma transformação de uma coisa mais técnica. Mas não. A técnica ainda é uma ferramenta da educação. É a relação humana que forma o pensamento. É muito mais fácil passar ideias com contato pessoal e direto do que por meio de texto, de vídeo e do contexto eletrônico. Por exemplo, eu estou aqui falando. Aí eu falo alguma ideia, apresento algum conceito. Você não entende. Se eu estou na sua frente, você fala, como assim? E aí eu tento mudar. Não entendi. Aí eu pego um exemplo do amigo ou você mesmo e vou dando exemplos, porque aqui eu não posso ficar supondo se você entendeu ou não entendeu. Eu dou a liberdade para você me procurar no WhatsApp, onde você quiser, e eu tentar ajudar você a entender, como muitos de vocês procuram quando tem dúvida. Mas na sala de aula isso é instantâneo, e você sai da sala com o entendimento daquilo. Mesmo que você vai esquecer, não tem problema, mas você aprendeu. Porque quando a gente aprende, a gente não esquece. A gente só esquece que aprendeu, mas o aprendizado fica guardado. E aí, por meio técnico, eletrônico, texto, áudio, vídeo, WhatsApp, acaba não proporcionando o mesmo desenvolvimento. É a mesma coisa que o teu namorado, namorada, querer te ensinar a beijar via chat. Não vai dar certo. Ou mesmo que não queira ensinar, mas queira compartilhar o beijo dele, mostrar para você como é o beijo dele, via chat. Não vai funcionar. Por quê? Porque o beijo tem uma técnica, mas ele vai além da técnica. E a educação é uma técnica.
tem uma técnica, mas o processo educacional, ele vai além da técnica. O professor é bom que ele tem uma técnica, ele tem uma didática, que ele tem, mas ele tem que ir além disso para que a educação seja uma coisa construtiva e positiva. Aí o Pierre Bourdieu escreve um livro chamado A Distinção Social. E nele ele mostra, nesse livro, que a escola pública, ela forma, isso ele está falando da França na década de 70, mas está falando do Brasil 2020. Ele diz que a escola pública forma a maior parte dos alunos com baixa qualidade. Então você tem um grande número de alunos formados pela escola pública, veremos daqui a pouco os números, mais de 80%, só que a qualidade é baixa. E a escola privada forma uma parte dos alunos, mas com alta qualidade. Na verdade é 70 e poucos na escola pública e 20 e poucos na escola privada. Ela forma um menor número, mas com a qualidade alta. E o que acaba acontecendo? É que na hora da divisão econômica e na hora da divisão profissional, esses alunos da escola pública que são maiores, eles acabam, né? Eles são educados aqui, mas aí se inverte e esse aluno da escola privada com mais alta qualidade acaba sendo o chefe, o coordenador, o gerente ou do aluno da escola pública. Esse aqui acaba trabalhando para este aqui, ou respondendo, ou, né, estando numa hierarquia inferior ao da escola privada, dado que a melhor qualidade da formação ajuda a pensar, a desenvolver e É claro que você vai ter exemplos de aluno da escola pública que ascendeu, e é chefe, e é líder, e aluno da escola privada que não ascendeu e é empregado de algum aluno da escola pública. Mas essas são as exceções. Você vai contar nos dedos, se você conseguir encher uma mão, é muito, de exemplos de alunos da escola pública e escola privada que não tenham seguido a lógica natural da estrutura social. Aí o Bourdieu vai falar sobre capital econômico. O capital econômico é a condição econômica do aluno se torna em destino social, em destino educacional e em destino profissional. O jovenzinho que nasce morando no Morumbi, Moema, Alphaville, ele vai ter uma sociabilidade no Morumbi, em Moema e no Alphaville. E aí a educação dele vai ser no Morumbi, Moema, Alphaville. E a vida profissional dele vai ser a partir do Morumbi, Moema e Alphaville. Então, e o contrário também acontece. O jovenzinho que estuda lá no Itaquera, cresce no Itaquera, então ele vai ter um capital econômico de quem mora no Itaquera, no extremo sul de Itaquera, divisa com Santo André, numa favela que tem lá, que eu esqueci o nome agora, e ele vai ter um destino social de quem mora lá, uma escola de quem mora lá, não tem escola privada lá naquele bairro, e a escola privada mais próxima daquele bairro está a quase 4 quilômetros de distância, e ele vai ter um destino profissional de quem mora lá, que é sair de lá e vir trabalhar no centro, em alguma empresa, em algum escritório, para o menino chefe que cresceu no Morumbi, Moema ou Alphaville. Esse destino social, ele também gera um capital cultural, que isso aqui é o mais importante, que dirá o Bourdieu. A partir do seu lugar de pertencimento, o aluno desenvolve valores sociais, que isso a escola não ensina, mas a escola exige na hora de avaliar o desenvolvimento do aluno. A escola, quando você vai estudar na escola, vai aprender, os autores, os livros, as obras artísticas, as músicas, elas pertencem a uma classe social, dirá o Bourdieu. Mas Bourdieu não está falando de Karl Marx, né, o burguês, o proletário. Não, ela pertence a uma elite. De quem é as músicas, os livros, as obras, os lugares que a escola, e a escola pública e a privada fala? É das obras, da música, dos ensinamentos que estão na Moema, Morumbi e Alphaville. E aí o jovem aluno que não participa dessa realidade Moema, Morumbi e Alphaville, ele vai ser ensinado na teoria o que o aluno do Moema, Morumbi e Alphaville aprende desde quando nasceu na prática. Aí na hora de fazer uma prova do Enem, o vestibular, FUVEST, o aluno do Moema, Morumbi e Alphaville, ele não precisa estudar para falar daquilo que é a vida dele, daquilo que é uma prática cultural dele, daquilo que é algo natural no dia a dia dele.
E o aluno já da escola terá que se dedicar mais para tentar entender o que para o outro é viver. Então, o Bourdieu faz essa análise, porque o Bourdieu nasce numa cidade do interior da França e ele vai para Paris, e Paris tem uma educação elitizada e muito mais dita culta, superior. E quando vai falar da cultura de Paris, da educação de Paris, da língua. Porque imagina, você nasce na cidade de Socorro, aqui em São Paulo, uma cidadezinha do interior, ou Rio Claro, ou Sorocaba, e você fala como do interior, como caipira, né, como chama. Você fala como caipira, você pensa como caipira, você gosta de forró, de sertanejo. E aí quando você vai para a escola, ou vai estudar e vai formar, vai se falar de MPB, vai se falar de música clássica, vai se falar de músicas ou conteúdo cultural ou obras de artes que tem a ver com um modelo educacional ou de gosto, de preferência, de estética de uma classe social, que é a elitizada, que é a rica ou a burguesa, se fosse a partir de Marx. Então, a partir do seu lugar de pertencimento, o aluno desenvolve valores sociais. E é esses valores sociais que o Enem vai avaliar, falando de Brasil. O Enem vai exigir que você tenha conhecimentos, valores para julgar o texto, julgar a poesia, julgar o poema, julgar a música, que o aluno lá do Itaquera, lá naquele bairro, divisa de Santo André, ele vai ter que ler Machado de Assis, Carlos Monte Andrade, ele vai ter que, Fernando Pessoa, ele vai ter que ler e tentar entender o que o jovenzinho cresceu lendo, vendo o pai ler, vendo a família debater, discutir, o que na escola dele sempre foi presente. Então percebe que ele tem que entrar nesse mundo, em um mundo que já faz parte do mundo do jovem elitizado. E aí o Bourdieu diz que essa barreira é intransponível. Ele vai chamar de hábitos. O que é o hábitos? E antes de falar do hábitos, o capital educacional, então, esse jovem que tem um capital cultural, ele acaba tendo um capital educacional que é cultural, que é antes da escola. Que é coisas que ele aprende a ser e agir e se comportar antes da escola. Que não é a escola que ensina, é a vida em sociedade que dá para ele. A educação é resultado do processo social e econômico. Lembra que para ensinar não é necessário escola? Porque toda a sociedade, seja ela indígena, tribal, primitiva, ela tem uma educação para fornecer para o cidadão, para o indivíduo. Então, quando ela fornece essa educação, é antes da escola. Então, o jovenzinho, quando chega na escola, ele já está com o capital econômico, cultural e educacional incorporado. O Bourdieu fala disso. O hábitos é a incorporação da sociedade. A condição econômica do aluno se torna em destino social, educacional e profissional. Você vai aprendendo a sentar. Já viu como menina da periferia ou de uma classe mais baixa senta? E como é que os meninos elitizados sentam? Eles cruzam as pernas. Mas não é simples cruzar, porque qualquer um pode cruzar as pernas. Mas é a forma como cruza, é a postura do andar, é o jeito de andar. Eu já fiz pesquisa social, mas eu não tinha como registrar, porque eu não podia tirar foto. E eu fui na frente de algumas escolas públicas e via os alunos saindo da escola e entrando. A postura, não é questão do ombro, do peitoral, a postura de andar, o jeito de andar, a maneira de falar e de gesticular. E fui em 3 escolas, 2 em Moema e uma aqui na cidade Dutra, e fiquei olhando a postura dos alunos do colégio Salgueiro e 2 escolas lá em Moema, e a postura dos alunos quando eles andam saindo da escola, entrando na escola, é outra, é incrível, não, é imperceptível. Se você não prestar atenção, você não vê essa diferença, mas a postura, o jeito de andar, a forma de falar, e aí o barulho também, na escola privada, você pega o mesmo número de alunos saindo da escola pública, mas o barulho da escola dos alunos é o dobro, porque eles gritam, eles falam alto, eles são exagerados, eles são que nem eu, uns barulhentos. Então assim, percebe? Por quê? O capital cultural, é o capital social, é aprendido
A educação, a vida social deles é feita nos gritos, no falar alto, na força. O outro já é... Então, claro, há explicações, não é o nosso foco aqui, mas é um hábito que o aluno da escola privada não enxerga isso nele e o aluno da escola pública também não enxerga isso nele. Você vem e olha, se você for lá e analisar, você percebe isso. Mas o próprio jovem aluno, ele não percebe isso. Mas isso é um hábito, vai dizer o Bourdieu. É um capital incorporado, é um jeito de falar, é um jeito de sentar, é um jeito de se vestir e de tratar a educação. É uma maneira de ser. Né? Esses dias, numa reunião com os professores, eu falava para eles, fiz uma rápida comparação nesse momento de estudo remoto entre a participação dos alunos das escolas privadas que eu trabalho e das escolas públicas que eu trabalho. E alunos da escola privadas que eu trabalho, das escolas públicas, dá em torno de 85%, né? E os alunos da escola privada, 15% de todos os alunos que eu ministro aula. Mas a participação dos alunos da escola privada é em torno de 85% e a participação dos alunos da escola pública não chega a 20%. Nas mesmas videoaulas e muitas vezes nas mesmas tarefas, atividades. Isso se deve ao quê, diria Bourdieu? A um capital educacional, a um capital cultural, a um capital social, a valorização da educação que um tem, a família de um tem, o outro não tem. E aí esses professores ficaram bravos comigo falando que não podia comparar os alunos. Claro que tem que comparar. Por quê? É a partir da comparação, do entendimento e desse olhar que é possível vislumbrar uma mudança nessa estrutura de ambos os lados. Mas assim, aí vamos lá analisar esses dados educacionais do INEP e do MEC baseados no ano de 2018 e 2019. Desse ano, os dados não podem ser medidos, dado que vocês estão fora da escola e isso afeta muito o desenvolvimento educacional. Então, no Brasil, as escolas públicas correspondem a 77,84% das escolas que há no Brasil. E a escola privada ao restante, 22,16%. As faculdades públicas no Brasil correspondem a 12,1% das faculdades do Brasil. E as faculdades privadas a 85%. A inversão, percebe? Viu a inversão? Você tem no ensino fundamental e médio, a maioria são de escolas públicas. Quando vai para a educação superior, ensino superior, inverte. Então, onde é que esse aluno aqui vai estudar? É aqui. Porque mesmo que ele quisesse vir para cá, não cabe. Não cabe todos aqui. Não caberia. E aí, quando você pega 22% das escolas, e aí quando a gente for ver os alunos, as vagas, os alunos da escola privada preenchem quase todos. Aí o número de alunos, né? Porque aqui é escolas. Quantas escolas há? 77. E alunos? Você tem um número maior de escola, mas os alunos? Os alunos estão 84,99% na escola pública e 15,01% na escola privada. O que significa esses dois números? Você tem um número maior, tanto de escola, mas você tem um desequilíbrio, porque você tem 77% das escolas com 84% dos alunos. O que acontece nesse processo? Aqui você tem uma escola com salas cheias. Eu já trabalhei com sala de aula com 71 alunos na lista de chamada e eu já dei aula para uma sala com 59 alunos presentes. Eu fiz a chamada, tinha 59 alunos. E a escola privada tem um baixo número de alunos. Eu já dei aula para uma sala. Esse ano eu tenho uma sala de aula, que eu trabalho com uma sala de aula com 6 alunos. É uma maravilha trabalhar com 6 alunos numa sala de aula. Você consegue acompanhar e desenvolver um por um. E a escola privada, que tem 22% das escolas, tem 15% dos alunos. Daqui, principalmente quando você pega a escola elitizada, o número é menor. Aí quando você vai, o número de alunos na faculdade pública, olha só. Embora a escola pública, a faculdade pública tenha 12% das escolas, ela tem 24% dos alunos. Por quê? Ela tem uma educação considerada melhor do que a escola privada. Porque na escola privada você tem 3, 4 escolas muito boas mesmo, mas o restante são medianas e a escola pública
tanto municipal como estadual como federal, a faculdade pública é melhor. Então ela tem o dobro dos alunos da sua capacidade ou do número de escolas, olha só. E aí a faculdade privada fica com os outros 75% dos alunos, que se você comparar aqui, olha só, é quase, praticamente, os alunos da escola pública vão para a escola privada, e é o que é uma realidade, porque veja, a escola privada tem 15% dos alunos, a maior parte desses alunos vem para cá, que em torno de 10% desses alunos vem para a escola, faculdade pública. Por quê? Essas escolas, a entrada é por meio da prova, é por meio, né, de acesso da meritocracia. E só não vem mais nos últimos 10 anos, na verdade nos últimos 15 anos, 10 anos, porque foi feita a cota. Porque se não fosse a cota, esses 15% estariam aqui, preenchendo, e aí o restante da escola pública preencheria os outros 9%. Ainda tem um número considerável de 10 a 15% da escola pública preenchendo a faculdade pública por causa das cotas públicas e das cotas raciais. E aí acaba preenchendo uma maior parte da vaga o aluno das escolas públicas. E aí o restante desses alunos, que a maioria é daqui, vai estudar na faculdade privada. As escolas públicas, então, elas têm 36% das vagas de ensino superior. Os alunos da escola pública ficam com 36% das vagas do ensino superior, e as escolas privadas ficam com 64% das vagas da escola superior, que é o que eu estava mostrando aqui para vocês. Os alunos da escola pública, porque lembra de novo, uma questão é a escola. 36% dos alunos das escolas públicas vão para a faculdade pública, e 64% da escola privada vão para a faculdade, que é como é preenchido. Então, 64% das vagas das faculdades são preenchidas por alunos da escola privada. Desculpa. Eu estou fazendo confusão e estou te confundindo. 36% dos alunos da escola pública fazem ensino superior, seja da escola pública ou seja da escola privada, tanto faz, eles fazem. E já da escola privada, 64% dos alunos da escola privada fazem ensino superior, seja da pública, seja da privada. Aí os alunos da escola pública, 24% deles vão para a faculdade pública, e aí o restante das vagas vão para os alunos da escola privada na faculdade do ensino superior pública. Então, você pega a USP. Então, na USP, 24% dos alunos são da escola pública e os outros 75% são da escola privada. Mas você não pode ignorar que a massa dos alunos da escola pública, do ensino médio, é da escola pública, mas quando vai para o ensino superior, esse número cai para 24%. 84% dos alunos que fazem o ensino médio na escola pública, 24% só vão para a escola privada. Aí vai acabar sobrando desses alunos em torno de 15%, esses 15% vão fazer faculdade privada, ok? Os dados mostram que, embora a educação pública detenha a maioria dos alunos, é da educação privada a maior parte dos estudantes do ensino superior. Faltou colocar aqui ensino superior, na hora que eu for enviar para vocês eu completo. Educação e trabalho, a relação entre educação e trabalho. Educação é a busca da melhor formação educacional para o trabalho. Falamos disso na primeira aula. Estudamos para trabalhar ou para buscar a sobrevivência. Então, qual é a relação? Trabalho e educação. Historicamente, toda a sociedade gira em torno dos meios de produção de sobrevivência, né? Sempre estamos falando disso em sociologia. Trabalho e educação gira em torno das possibilidades regionais e econômicas. Então, o que eu vou estudar no ensino médio e no ensino superior? Depende de onde você mora. Depende qual é a necessidade da cidade, do estado onde você está. Como você está em São Paulo, medicina, engenharia, direito
advocacia, né, direito, são as áreas mais pedidas, porque, dado o número da população, são áreas que sempre vão estar precisando cada vez mais e mais de profissionais. Mas se você mora na cidade Bagé na Bahia, no Piauí, e lá uma cidade de 15 mil pessoas, o que você vai estudar lá? Lá tem curso de quê? Eu vou pegar Guanhães aqui em Minas Gerais, que eu conheço. Lá tem uma faculdade. Quais os cursos que tem em Guanhães? Tem curso de engenharia, tem uma sala de direito e tem 3 salas de enfermagem e uma de medicina. Por quê? Porque é uma cidade que atende a outras cidades pequenas, mas juntando tudo não dá 200 mil pessoas. Fazer administração lá, você vai administrar o quê? Embora tenha o curso, mas é uma sala também. Então o que tem mais é na área da saúde, para atender a enfermagem, para atender a população. O trabalho define os modos de educação para a produção de sobrevivência. Então, não é a educação que diz o que você vai trabalhar, vai estudar. É as necessidades de trabalho, de produção, o que precisa ser feito, vai precisar de profissionais. E isso vai definir o que você vai estudar. Se você fosse chinês, você estudaria tecnologia, robótica, software, essas áreas. Medicina, mas medicina com tecnologia. Por quê? Só médico, não adianta ser só médico lá. Você tem que saber mexer com tecnologia. Por quê? A tecnologia na China, não só na China, mas no Japão, na Alemanha, a medicina lá é feita com alta tecnologia. Então você tem que ter conhecimentos, se você assistiu Grey's Anatomy, então, além de ser médico, no seriado, você precisa ter um grande conhecimento de tecnologia, porque é medicina de ponta. Medicina de ponta é feita com tecnologia. E aí, você já não vai fazer mais faculdade. Se você também já assistiu Sob Pressão, né, que é o Grey's Anatomy do Brasil, você vai ter que fazer costura com bexiga, balão, né, balão de festa. Então, é outra realidade. E a educação acompanha esse modelo, essa estrutura. As necessidades produtivas definem o trabalho dos jovens e dos adultos. E aí nós temos um fenômeno que é chamado de adulto precoce. Os pobres, os jovens mais pobres, de famílias mais chamados de precárias, eles acabam tendo que se tornar adulto antes. O que significa se tornar adulto antes? Assumir responsabilidade e trabalhar para sustentar e ajudar a família. E o adulto e o jovem de condição econômica melhor, onde os pais têm uma condição boa, ele não precisa trabalhar, ele pode terminar o ensino médio, fazer a faculdade sem necessidade de trabalhar, ele acaba sendo adulto ou assumindo as responsabilidades pela própria vida ou até pela questão da família muito mais tardiamente. E essa idade cada vez tem subido mais. Em 2010, essa idade estava em 25 anos. Ela já está em 28 anos e meio. Até 2025, ela vai estar em mais de 30 anos. Que é quando os jovens alcançam um sucesso profissional ou êxito profissional e saem da casa dos pais para construir a própria vida. Cada vez isso está acontecendo mais tarde. Você já presenciou isso na sua família ou em algum amigo, parente próximo. Os comportamentos dos jovens não são naturais. São comportamentos condicionados às necessidades dos meios sociais. Isso se aplica à educação. Nada é natural. Tudo é, ou quase tudo é social. Né? Estamos com um olhar social aqui. O trabalho infantil sempre foi a regra na história humana. Hoje é crime. Mas a pergunta que nós teremos que nos fazer é: por que o trabalho infantil é errado? Por que a criança trabalhar é errado? Se na história da humanidade, se você pegar os últimos 2 milhões de anos que existe o Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthal, o Homo sapiens, a criança sempre trabalhou, sempre trabalhou. Por que é errado a criança trabalhar? E aí, claro, há vários exemplos da negatividade do trabalho infantil, mas também há várias positividades do trabalho infantil. Mas o que define se a criança vai ou não trabalhar é a condição social e econômica da família desta criança. Faça uma reflexão. Se você pudesse morar numa fazenda, sem capital, numa fazenda, ou você fosse criar uma fazenda ou uma padaria, ou abrir uma padaria, e o seu capital é limitado, e você tem 3 filhos, o que você faria? Você
contrataria 2 funcionários e pagaria o custo desses 2 funcionários, colocaria o custo desses 2 funcionários na sua receita, tanto da fazenda quanto da padaria, ou você pegaria os seus 2 filhos, um de 10 e outro de 13 anos, para trabalhar com você e ajudar a sustentar o bem da família que um dia será dele. É uma reflexão que tem que ser feita. De qual lugar você fala quando fala de trabalho infantil? Veja, eu não estou fazendo apologia ao trabalho infantil, estamos refletindo aqui. Estamos fazendo uma reflexão a respeito disso. Uma coisa é você pôr o seu filho para trabalhar na padaria ou na fazenda, outra coisa é você pôr o seu filho para vender bala no farol. Mas aí a questão é que aquele homem que põe o filho para vender bala no farol, ele tem condições de abrir uma padaria ou cuidar de uma fazenda? Né? E eu estou supondo que esse homem ele vai vender no farol enquanto o filho vende no outro. Ele está pondo o filho para trabalhar com ele, não aquelas pessoas miseráveis que ficam escondidas na esquina e põe o filho para vender enquanto ela fica lá sentada fumando um cigarro. Não, isso aí são pessoas execráveis, cometem um crime e devem até ser presas, não é disso. Tá, ok? Então, essa é a reflexão. Diferente de como pensamos, não é a educação que nos leva ao trabalho, e sim o trabalho que define os modos e modelos de educação. Porque se nós fôssemos falar também da questão da mulher, já devemos ter discutido isso. Nós falamos do feminismo, da evolução, do crescimento da mulher e tal, mas muito do que a mulher conquistou se deu pela necessidade social, econômica da sociedade em relação a ela. Há o mérito da luta dela, mas também há a necessidade da sociedade. Trabalho e educação, continuando, a escola é a academia de adestramento psicológico, fisiológico, emocional e comportamental dos futuros trabalhadores e profissionais. A escola a educação é formação científica. A escola é um local de educação para a formação científica do cidadão. Formação teórica e técnica para o desempenho profissional. A escola prepara o jovem a pensar, a sentir e a se comportar é um preparativo para a fábrica, para o escritório, para a empresa, para a vida profissional, para que ele não chegue lá cru, mas que ele saiba ler, que ele saiba escrever, que ele saiba se comportar, que ele saiba como falar, que ele saiba como agir no ambiente de trabalho. Porque se não fosse necessário, ele já ia direto para o trabalho, ia produzir pela sociedade. Aí você pega os artistas, os poetas e os cantores, eles não têm lugar na educação formal. A escola tem um espaço para a arte, para a poesia e para a música. Mas é um espaço. É a aula de artes, é a aula de literatura, é a aula de poesia, é a aula de teatro. E ponto final. Mas você não tem uma educação voltada para o artista, para o poeta, para o cantor, para o músico. Não há. A outra pergunta é: o que fazemos quando não trabalhamos? Se você não trabalha, o que você faz? Arte, poesia, canto, diversão, alegria. Deveríamos ter educação para a arte, para a poesia, para a música. Porque quando nós não trabalhamos, são essas coisas que ocupam a nossa vida e dão satisfação e prazer para a nossa vida. E nós somos educados para trabalhar, mas não há uma educação para a diversão. Ou para aquelas pessoas que vão trabalhar com a diversão. E elas são desestimuladas a estudar. Por quê? Porque aquilo que elas vão fazer se diz que não precisa de educação formal. Ou a educação não atende aquilo que elas precisam para elas desenvolver aquilo que elas já fazem. E o lazer ou não trabalho, então você vai trabalhar 40 horas por semana. E o que você vai fazer com as outras horas da semana? Que dá em torno de mais 80 horas. Se descansar e lazer. Mas não há educação para esse lazer, que também é um negócio rentabilíssimo. É da falha da educação que nós temos diversão. É da falha da educação, do modelo educacional, que nós temos diversão. É graças a cidadãos
que se sentem artistas, poetas, músicos, cantores, que nós temos a diversão. Porque eles, fazendo ou não fazendo a educação formal, eles vão além dela e investem na sua arte, no seu talento e produzem diversão para os outros. A desescolarização. É possível estudar, aprender sem a escola? Historicamente, sim, como já falamos disso várias vezes. Mas contemporaneamente, para entrar no mercado de trabalho, não. Se você quer entrar no mercado de trabalho nas profissões valorizadas socialmente, com exceção de jogador de futebol, músico, mas qual a chance, né? Quantos cantores você tem para ter um Gustavo Lima? Ou um Zé Neto e Cristiano? Quantos jogadores você precisa ter para ter um Neymar ou um Keno? Então, quantos jogadores são necessários? Milhares. Então, mas se você quer um futuro profissional garantido, é por meio da escolarização. A desescolarização é possível aprender? Mas não o modelo educacional para o mercado de trabalho convencional, funcional, ok? A educação é tecnologia, criamos conhecimentos necessários e facilitadores da vida humana. Agora a existência pessoal e coletiva depende das tecnologias para serem o que são e como são. Nós dependemos da tecnologia. Você vai precisar, se você for ser médico, no mercado econômico, se você fosse fazer administração ou qualquer curso na área, se você for trabalhar com transporte, seja avião, trem, tecnologia, alimentação, se você for nutricionista, advocacia, tudo é tecnologia. É ótimo, Fale para o seu pai, é ótimo, sua mãe, que é ótimo você ficar na tecnologia, no celular, no computador, isso é ótimo. O problema é se você ficar gastando o seu tempo, não ia falar perdendo não, mas gastando o seu tempo só com redes sociais, Instagram, TikTok, WhatsApp, não. Gaste tempo com tecnologia, mas também para conhecer ela, desenvolver ela, entender ela, programas que ajudam você a trabalhar, a entender ela mesmo e a usar ela com aptidão. Porque quando você entrar numa empresa, aí vai ter um superior, um chefe, um camarada de trabalho seu lá, que vai ter dificuldade com algum recurso, algum software, e você, integrado, que é da geração da tecnologia, vai lá e vai dar um banho e vai ganhar uma oportunidade, graças ao seu conhecimento. Para irmos já encerrando esta aula, pense no seu eu do futuro. Nós estamos em 2020, você está terminando o ensino médio. E aí? Quem será você em 2024 ou 2026, quando você terminar a sua primeira formação? Isto é, se você vai fazer alguma. O que você vai ser? Quem você será? Quem será esse eu do futuro em 2024 ou 2026? E em 2030, que aí você já poderá estar terminando a sua segunda formação, ou no Brasil, ou fora do Brasil, ou fazendo uma especialização. Que profissional e adulto você será? Quem será você? Tem garantias e certezas sobre esse seu futuro? Não, não há certezas. Há projeções. Se você estudar, se dedicar, há uma probabilidade gigantesca de êxito. Claro que há. Há probabilidades. Nós trabalhamos com probabilidades e não certezas. Mas é melhor trabalhar com probabilidades do que trabalhar com nada. Então, o cara que não faz nada, qual a probabilidade dele conseguir êxito profissional? 2, 1. Ou ele tem muito talento em alguma coisa, que ele não descobriu ainda, ou ele ganhar na Mega Sena. Então, temos 3 caminhos. Ganhar na Mega Sena, temos um talento ainda não desperto, ou estudarmos e nos empenharmos naquilo que nós queremos. E aí não há certezas, mas há probabilidades. E é melhor apostar na probabilidade, a não ser que você tenha talento, ou a não ser que você tenha muita sorte. Mas não dá para contar com a sorte, então é melhor ficar na probabilidade. Obrigado pela sua atenção. E logo mais estaremos vendo alguma atividade avaliativa. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom, tudo de bom. Lembrando, vou esperar um pouco aí o término do TCC. Tchau, tchau.